porque o tempo urge. Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 11. Lá é a história do sacerdote Zacarias. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Agora tá fácil, né? Agora tem data show. Agora, Bíblia, a gente põe tudo no celular. A Bíblia você anda com ela fechada, né? Mas glória a Deus, porque isso nos ajuda e muito a tecnologia. Diz assim a palavra do Senhor, vou fazer a leitura bem rápida. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão de todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Vamos parar por aí para não revelar demais também a mensagem, senão a gente perde o efeito surpresa. O que é interessante observar nesse texto, meus amados, que Zacarias era um sacerdote, e ele já era velho de idade e sempre trabalhou no templo. Na época, como é que funcionava? No templo você ficava um turno de alguns dias, depois você voltava, ficava em casa mais um tempo, passava o tempo, tinha que voltar para o templo, e lá você servia ao Senhor por mais um tempo. E a gente observa na palavra de Deus que Zacarias era idoso, já estava avançado de idade, e Isabel também. Só que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E é interessante observar que um desejo de ser pai, dentro do relacionamento bíblico, era extremamente importante, porque era sinal de bênção, era sinal de vitória, era sinal de pessoa abençoada. E quem não tinha filhos, segundo a visão deles, era uma pessoa que não tinha a bênção de Deus. Não vou nem usar a palavra amaldiçoado, mas alguém que não tinha o favor de Deus sobre si. Então você fica imaginando, meu amado, um sacerdote que não tinha filho. Um sacerdote que cultuava o Senhor, um sacerdote que conhecia o Senhor, que conhecia a palavra, que conhecia o poder de Deus, que orava pelas pessoas, que via as pessoas receberem suas bênçãos, e ele não tinha, porque a sua mulher era estéril. Então, não bastava somente conhecer, depende da vontade do Senhor. E aquela frustração de não ser atendido poderia ter causado, como aconteceria com qualquer um de nós. Gostaria que você se imaginasse na posição de Zacarias. Se você estivesse orando por um propósito, orando por uma porta aberta, orando por uma situação de vitória, e essa vitória nunca chega. O que é que nós faríamos? Começaríamos, pastor, desanimando. Deus não ouve a minha oração. Deus ouve a dele, ouve a dela. Mas a minha oração Deus não ouve, então Deus tem algo contra mim. Começamos a murmurar, começamos a esfriar na fé. E até podemos deixar de frequentar. Eu não vou nem na igreja porque Deus não me ouve mesmo. E olha que interessante. Zaqueu, já falando de outro personagem. Zacarias, em momento algum, deixou de servir a Deus, mesmo quando a resposta da sua oração foi não. Zacarias nunca deixou de crer no Senhor, mesmo que ele não tenha recebido esse favor. Zacarias em nenhum momento murmurou, em nenhum momento deixou de ser justo, em nenhum momento buscou fugir da presença de Deus, porque ele não foi abençoado por ter o seu filho. E quantas de nós, na mesma situação, fugimos da presença do Senhor? E quantos de nós, porque a nossa resposta é não,
Deixamos de vir na casa de Deus, deixamos de acreditar no Senhor. Por isso, meus amados, nós devemos entender que a nossa reação não pode ser essa. Até chantageamos, isso aconteceu comigo, aí, hora do testemunho. Quantas vezes? Uma vez, meu filho, que é meu tesouro, é minha vida, certo? Deus no céu e meu filho na terra. Eu acho que isso é com a maioria de pais e mães. E um dia ele adoeceu. E eu fui orar no banheiro. Senhor, meu filho não. Por que meu filho cai doente? Por que eu não fiquei doente? Por que ele? Mas eu sou teu servo. Eu estou na tua casa. Eu oferto, eu dizimo. Não é justo que isso aconteça comigo. E quantas vezes nós queremos chantagear? Se tu não curar meu filho, eu não venho mais para a igreja. Se não curar meu filho, não vou mais orar. Se não curar meu filho, eu não vou mais te servir. Zacarias fez o contrário. Olha o versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, mesmo quando a resposta fosse não. Nós precisamos entender, meus amados, que quando Deus fala não, temos que entender a visão de Deus. E nem sempre entender a visão de Deus significa que você tem que entender o não de Deus. Muitas das vezes o não de Deus pode ser um livramento. A irmã veio testemunhar, falou: olha, eu não queria que meu filho tivesse uma moto. De repente, Deus nunca abriu portas para ter a moto, para que justamente não houvesse um acidente. Às vezes Deus não abre portas em certas situações, porque essa porta que você está pedindo vai te tirar da presença de Deus. Muitas das vezes a gente pede coisas para o Senhor sem entender. Nós queremos simplesmente porque queremos, mas não compreendemos o futuro, o que vai acontecer. Um exemplo, algum irmão que tem pizzaria? Qual é o momento em que mais se vende pizza? Domingo à noite. E qual que é o maior compromisso do crente domingo à noite? O quê? Hã? Pode falar bem alto, para todo mundo ouvir. O culto, igreja, congregar. Você é dono de pizzaria, você tem que ficar em cima do teu comércio. Aí você vai ter desculpa. Por que você não veio no culto, irmão? Sabe como é que é, né, irmão? Pizzaria, né? Eu preciso, me sustento, né? Aí Deus não abre as portas, não permite você comprar uma pizzaria. Você não entende. Por que Deus não quer dar para mim o meu sustento? Quantas e quantas vezes pedimos sem saber as consequências disso? Um exemplo, Salmo 23:1. Qualquer um recita de cor e salteado. O Senhor é meu pastor e nada me... Você já viu como é que a transliteração, como é que é a tradução do Salmo 23 em hebraico? Em hebraico diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Olha que diferença. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Se Deus não abriu a porta para você, meu amado, significa que isso não vai fazer falta para você. Aprenda a viver aquilo que Deus planejou para a tua vida. Aprenda a viver com aquilo que Deus te dá como sustento, porque isso é o suficiente. É uma meia furada que você tem, mas é o suficiente. Está faltando recursos, mas é o suficiente. Eu passei por um problema financeiro gigantesco, meus amados, a ponto de eu não pagar nem a escola do meu filho e a elétrica na minha porta para cortar a minha luz. Mas eu não fiquei sem ter o que comer. Eu não fiquei sem ter o que vestir.
Eu não fiquei, eu tenho diabetes, tenho hipertensão, não fiquei sem meus remédios. Deus supriu toda a minha necessidade. E no tempo certo, Deus abriu as portas. Olha o caso de Zacarias. Quando Deus cumpriu o desejo no coração de Zacarias, qual é o filho de Zacarias? João Batista. Olha só. Quando Deus abre a porta, meu amado, ninguém fecha. Só que se Deus não abriu, é porque ainda não é o momento. Só para fechar e encerrar, meus amados, para não delongar demais, porque já peguei tempo demais. 1 Tessalonicenses 5:18. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor, amém.